Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje falando ainda sobre o tópico de funções, esse assunto que tem sido tão importante para nós dentro do curso, vamos abordar um pouquinho sobre as funções inversas. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar suas mensagens por e-mail, nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Não deixem de se inscrever nesse canal, é importante para que você se mantenha sempre atualizado, beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, para que a gente se estuda funções inversas? É importante que você tenha o seguinte esclarecimento. Às vezes a gente vai elaborar um tipo de experimento e por uma ideia breve do pesquisador, por um conhecimento prévio desse pesquisador, ele imagina que y dependa de x. E aí ele faz o experimento, coleta os dados, e aí ao chegar no modelo matemático, ele percebe que y não é função de x. Para ele não perder todo o experimento, uma alternativa é ele tentar fazer a seguinte pergunta. Ok, não é y que depende de x, mas será que é x que depende de y? Essa ideia é o cálculo da inversa, tá? Por isso que muitas vezes você ouve falar assim que o cálculo da inversa é a ideia de trocar y por x. Sim, tem um pouquinho de razão, mas é nesse sentido de se a princípio você achava que era y que dependia de x, é você fazer a seguinte pergunta: será que não é x que depende de y? E olhar para essa ideia de função inversa. Algumas aplicações, tá? Então veja bem um slogan bastante interessante, que ficou muito popular, que fala o seguinte: vende mais porque é mais barato ou é mais barato porque vende mais? Isso é plausível de algumas explicações, inclusive por meio de modelos matemáticos. Então veja só, vamos definir V, a variável venda, e P, a variável preço. A primeira parte dessa frase diz que vende mais porque é mais barato. Ou seja, a venda pode ser explicada pelo preço. V é a variável dependente e P seria uma variável independente, né? A venda faria o papel de Y e o preço faria o papel de X. Então V pode ser explicado pelo preço. Então eu teria uma relação V de P. O que isso significaria se isso fosse uma verdade? Se você modela e acha isso uma verdade? Significa que você pode sugerir para a pessoa que comprou a pesquisa, por exemplo, investir no preço. Porque se o preço é o que garante a venda, ele faz alguma coisa sobre o preço dos seus produtos e ele vai garantir a venda. A venda pode ser explicada pelo preço. Se a gente fizer uma análise da segunda parte da frase, que fala é mais barato porque vende mais. Nessa frase, o preço pode ser explicado pelas vendas. Isso significa que P seria a variável dependente e V seria a variável independente. Então eu teria uma relação P de V. O preço é explicado pela venda. Um motivo pode ser que as suas vendas sempre é muito forte. Por exemplo, pode ser pela sua localização. A localização do estabelecimento faz com que as vendas sejam sempre muito atrativas. Isso faz com que ele consiga manter um preço bom, tá bom? Então, eu só quis mostrar uma ideia de que pode ser feita uma pesquisa em que Y dependa de X, mas pode ser que você consiga também um modelo matemático segundo uma função em que x dependa de y, né? Essa ideia é a ideia que a gente está chamando aqui de funções inversas, beleza? Bom, ok. Vamos definir formalmente o que seria uma função inversa. A inversa de uma função, f qualquer, de domínio A e imagem B, é quando existe, e aí é muito importante, tá pessoal? Não é toda função que existe inversa, tá? A função f a menos 1, então nós vamos chamar de função inversa a função f a menos 1,
de domínio B e imagem A. Então repare que se o domínio da função original é a imagem da minha inversa será A. Se a minha imagem da função original é B, passará a ser o meu domínio da inversa. Existe uma ideia de que o que a função original faz, a inversa desfaz. Então, por exemplo, eu coloquei dois diagramas de Venn, que a gente já sabe que representa a ideia de conjuntos, para representar os conjuntos A e B, que nós aqui estamos chamando de A de domínio e B de imagem. Então veja só no caso da função f. A função f é uma função qualquer que pega o valor x1 e transforma em y1. Pega o valor x2 e transforma em y2. Pega x3 e transforma em y3. Repare que a inversa, então, fará o seguinte. Ela vai pegar y1 e vai transformar, ou seja, levar de volta no x1. Ela pega y2 e transforma no x2. Ela pega y3 e transforma no x3. Então, alguns exercícios muito clássicos trabalham essa ideia de inversa da seguinte maneira. Por exemplo, se f é a sua função original e f a menos 1 é a inversa, eles colocam assim, sabendo que f de 2 é 5. Ok? F de 2 é 5. Qual é o valor da inversa em 5? Obviamente é 2, tá bom? Se f de 2 é 5, o valor da inversa em 5 é 2. Ou seja, o que a função original faz, a inversa desfaz. Beleza? Graficamente, vocês vão ver, depois que a gente comentar um pouco mais sobre a ideia de composição de funções, o que significa essa f composta com a inversa dando a função identidade y igual a x. Isso fará que no gráfico elas possam ser espelhadas de forma bem simétrica lá no gráfico em relação à reta y igual a x. Então eu coloco a ilustração de um gráfico de uma figura f, de uma função f qualquer, e em azul o gráfico, como que seria o gráfico da sua inversa. Beleza? Vamos para o cálculo da inversa, algo que é bem algoritmizado no ensino médio, no ensino fundamental. Vamos trazer aqui para a gente relembrar um pouco. Então imagine que eu tenho a função f de x igual a 2x menos 5. Eu posso jogar alguns valores ali para ela, é uma função de primeiro grau, cujo domínio é real, não posso jogar qualquer valor para x. Então eu joguei alguns valores, os resultados estão na tabela. Como a gente faz o cálculo da inversa? Bom, então aquela ideia, se eu estou pensando em estudar y no lugar do x, há essa ideia de que simplesmente a gente troca y por x. Então se no meu modelo estava escrito y igual a 2x menos 5, agora eu vou escrever x, no lugar do y, igual a 2y menos 5. Esse novo y isolado, que eu trabalho agora essa função e chego em y igual a x mais 5 sobre 2, esse novo y isolado é a inversa da minha função. E repara que é verdade. Por exemplo, na função original, quando eu jogo x igual a 8, o resultado dá 11, 16 menos 5. Na minha inversa, quando eu jogo x igual a 11, eu tenho o resultado 11 mais 5 por 2, ou seja, 8. Aquela ideia que a gente comentou, de que a função faz, a inversa desfaz. É uma maneira simples e rápida de você verificar se você achou a inversa de maneira correta. Beleza? Bom, o gráfico dessas funções, repara que eles serão simétricos em relação à reta y igual a x, ao que a gente já comentou. Eu faço a plotagem desses dois gráficos, dessas duas funções, para vocês verificarem essa ideia. Tá? Uma função só admite inversa caso seja bijetora. É aquilo que nós comentamos, que não é toda função que possui inversa.
Então, para que ela tenha inversa, ela tem que ser bijetora. Qual que é essa ideia? A gente viu, né, pessoal, que para ser função, não pode sobrar elementos no domínio, né? E além disso, um mesmo valor de x não pode dar dois resultados em y diferentes. Ok. Porém, a gente viu que dois valores diferentes de x pode dar um mesmo valor em y. Um exemplo clássico é a ideia das raízes, né? Bom, então, muito cuidado, pessoal, para que seja bijetora, um único valor de x tem que dar um único valor em y, para ser função, obviamente. Porém, não pode existir um outro valor de x que dê uma mesma resposta das anteriores. Então, por exemplo, se para x igual a 1 a resposta é 1, eu não posso ter nenhum valor em x que a resposta também seja 1. Essa é uma ideia bem simplista de trabalhar um pouco essa ideia de bijetora, para que a gente não entre em detalhes sobre a ideia de uma função ser injetora, uma função ser sobrejetora, uma função ser bijetora. Aconselho você dar uma olhada, tá? Num material revisional qualquer, para que você entenda melhor isso, mas basicamente a ideia seria essa. Há uma relação aí sempre de 1 para 1. Por exemplo, quando para x igual a 2, a resposta é 3. Nenhum valor de x mais vai dar 3. Né? Caso isso aconteça, não deixa de ser uma função, porém ela não será mais bijetora. Ok? Bom, ok. Exemplos. Toda função de primeiro grau tem inversa. Tá? Toda função de primeiro grau tem inversa. As funções de segundo grau não têm inversa. Uma função importante para nós que tem inversa é a função exponencial. A função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, o que a função exponencial faz, a logarítmica desfaz. Tá? Então, repara por que ela é a inversa, né? F de x igual a elevado a x é a exponencial, a cara dela, do modelo. Ou seja, y é igual a elevado a x. Vamos calcular a inversa, então. Eu troco x por y, né? E aí, isolando o novo y, é aplicando log. Então eu faço y, ou usando a própria definição, né? Y é igual a log de x na base A. O novo y isolado é a minha inversa. Portanto, a inversa da função é logaritmo de x na base A. Se você reparar os gráficos, né? A gente tem duas ilustrações aí, quando a base é maior do que 1, características de funções crescentes, e quando a base está entre 0 e 1, uma característica de função decrescente. Ok? É importante sempre lembrar que na função exponencial e na função log, a base, né, sempre é maior do que 0, nunca negativo. Beleza? Outras inversas que serão muito importantes para nós, pessoal, são as inversas trigonométricas. Eu chamei a atenção num material resumo de trigonometria bem básica, que o inverso da função seno era cossecante. O inverso do cosseno era secante. E não a inversa. A inversa, a gente se refere a funções. Tá? Então, a inversa da função seno é a função arcosseno de x. A inversa da função cosseno é a função arquicosseno de x. E assim por diante, como mostra essa tabela. Por que isso, né, pessoal? Repara aqui, olha o exemplo que eu trago. Se f de x pode ser escrita como seno de x, isso fala o seguinte, por exemplo, meio é o valor do y, né? É o seno de π sobre 3, em radianos, tá, pessoal? Seno de π sobre 3. Ok, então meio é o seno de π sobre 3. Quem está isolado ali, o y, é o valor do seno. Se eu quero isolar o ângulo π sobre 3, eu posso, uma nova leitura. Ou seja, π sobre 3 é o arco, né, o ângulo, cujo valor de seno é meio. Tá bom?
Então, uma maneira de fazer uma leitura evidenciando um ângulo e evidenciando o valor do seno do ângulo. São maneiras diferentes para se dizer a mesma coisa, tá? Você pode usar a função ou a função inversa, beleza? Bom, pessoal, basicamente a gente fala sobre inversas de funções para ficar bem claro essas ideias das inversas trigonométricas. São as inversas trigonométricas que a gente vai usar muito, principalmente em integrais, e alguns alunos trazem algumas dificuldades desde o seu ensino médio, tá bom? Então, vale a pena relembrar um pouco mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos, valeu, abraço.